anos. Sou casada há 4 anos e em 2018, após termos uma confirmação de Deus, eu e meu marido, a gente resolveu se abrir para a vontade de Deus. Que ele confirmou que a gente deveria sim ser pais naquela época, né? Nós queríamos viver muitos sonhos antes de ser pais, mas só que o maior sonho que a gente tinha realmente era de ter um filho, e não os demais sonhos que muitas vezes estão ligados às coisas materiais. Deus nos confirmou, a gente se abriu à vontade de Deus, e em novembro, no dia 9 de novembro, nós descobrimos que estávamos esperando o nosso filho, que era a promessa de Deus para a nossa vida, que era a confirmação que Ele tinha para nós. No dia 9 nós descobrimos, foi uma alegria imensa, e no dia 14, na minha primeira consulta médica, eu estava com um pouco de sangramento. E aí o médico disse que se aumentasse aquele sangramento eu deveria ir para o hospital, porque poderia estar acontecendo algo de errado. E quando foi mais tarde, naquele mesmo dia, veio um sangramento ainda maior. A gente precisou ir para o hospital e mais tarde no hospital eles disseram que poderia realmente estar acontecendo um aborto espontâneo. Era dia 14 de novembro, no outro dia era feriado, a gente não ia saber, não ia ter certeza porque no hospital não fazia o beta-HCG, no ultrassom ainda não aparecia porque era muito novinho, eram 4, 5 semanas. E a gente teve que um dia conviver com a angústia e conviver com a incerteza se realmente tínhamos ou não perdido o nosso bebê. Quando foi no dia 16, nós fizemos o exame e constatou mesmo que nós tínhamos perdido o nosso primeiro filho. E veio aquela sensação, lógico, como qualquer humano, de que Deus queria da gente naquele momento, né? Ele nos mostrou, né? Ele confirmou. Mas a gente se conformou, a gente soube um ou outro se consolar, e diante de Deus a gente agradeceu e entendeu a vontade dele para aquele momento, porque um objetivo ele tinha com o nosso primeiro filho. Passou um tempo, veio o resultado dos exames, eu descobri que eu tinha hipotireoidismo, podia ser uma das causas do aborto, mas realmente não era uma certeza. Então a gente sabe que hoje em dia Deus tinha um propósito, hoje a gente entende o propósito dele, da gente ter tido o nosso primeiro filho e em uma semana a gente ter perdido ele, né? Quando foi no início desse ano, de 2019, a gente já tinha esse sonho muito latente no nosso coração, a gente pensava muito, mesmo assim tinha medo de acontecer de novo. E quando foi no início do ano, quando a gente faz o nosso planejamento do ano, coloca os nossos sonhos, nossos objetivos, a gente colocou pra Deus assim, o nosso filho. E a gente não colocou data, a gente não colocou prazo nem nada, porque Ele quem sabe, né, de tudo na nossa vida, independente do que for, ainda mais de um filho, né? E aí a gente colocou lá assim, o nosso filho, independente do mês, enfim. Mas eu sempre falava, ai Senhor, olha, se puder ser no início do ano. Por quê? Eu tinha muita vontade, assim, que meu filho nascesse no final do ano, que eu não pegasse muito tempo de calor, eu tenho medo de passar muito mal na época de verão, enfim. E aí nós fizemos 4 anos de casado em abril, no dia 11 de abril, e no dia 26 de abril eu estava desconfiada, eu estava um pouco apreensiva porque a minha menstruação tinha atrasado 2, 3 dias, eu sempre tive muito regrada, sempre tive ele na data certa. E aí eu falei, vou fazer o teste, né, porque eu já estava com outros sintomas. Então eu fui e comprei um de farmácia e na hora deu lá os 2 pontinhos, né. E aí eu falei, veio aquele frio, aquele medo, um choro. E eu fui logo procurar minha mãe, compartilhei com a minha mãe e falei, mãe, o resultado de farmácia deu positivo. Eu vou procurar um médico, eu pedi o de sangue antes de conversar com o Gabriel, né? E eu fui, procurei o médico, fiz exame de sangue. No dia 27 veio o nosso positivo, né? Nós estamos esperando o nosso segundo filho.
E nós cremos que é realmente, vamos dizer assim, a vontade de Deus realmente era essa. Que a gente engravidasse, Ele queria nos preparar, Ele queria cuidar de nós, Ele queria que a gente vivesse aquele período. E veio logo depois do nosso bebê, que virou um anjo, né? Em uma semana já voltou pro céu. Veio o nosso segundo filho, que é o nosso bebê arco-íris. E a gente viveu uma tribulação recentemente. Estou para completar 3 meses e na segunda semana que nós tínhamos a notícia, eu tive um sangramento. E aí veio todo aquele sentimento de novo, toda aquela angústia. Fui pro hospital de novo, na mesma maternidade que eu fui quando eu perdi meu primeiro bebê. E no caminho eu só sabia falar pra Deus e pra Nossa Senhora que eu só queria escutar o coração do meu bebê. Eu queria saber que estava tudo bem e que eu queria escutar o coração, porque do outro nem o coração eu cheguei a escutar, né? E a alegria de você escutar o coração do seu filho não tem nada que pague. E eu fui em muita oração, eu pedi muito pra Nossa Senhora. E chegando lá no hospital, eu ainda me deparo com uma moça que chamava Tatiana das Graças, né? E se for minha filha que estiver vindo, vai chamar Maria das Graças. E aí a recepcionista Tatiana das Graças, eu fui, contei tudo pra ela. Ela foi e falou que a mãe dela tem das graças, porque a avó, quando estava grávida, quase perdeu a mãe dela. E ela pediu para Nossa Senhora das Graças que intercedesse, que ela colocaria das graças no nome da filha se ela não perdesse a filha. E aí a filha nasceu, ela colocou das graças, e aí parece que ali Nossa Senhora já estava conversando comigo. Ali ela já falou, eu tô cuidando, eu tô aqui com você. Quando eu entrei pro ultrassom, eu falei, Nossa Senhora, entra comigo. E aí eu fiz o ultrassom e o médico vira pra mim e fala, tá tudo bem, mãe. Você tá de 5 semanas e 2 dias. E tem até batimento cardíaco. Eu virei e falei, mas por que eu não escutei? Ele falou, não, é que a máquina tá quebrada. Falei, então tá bom. Falei pra ele, então eu não preciso ver pra crer, não preciso escutar pra crer. Eu sabia que Nossa Senhora estava ali, que o nosso bebê estava bem, que os batimentos dele estavam ali, e isso pra mim já bastava. E agora nós estamos completando 3 meses e já já nós vamos saber qual que é o sexo do nosso bebê arco-íris. Eu acredito que muitas pessoas devem se perguntar, mas que Deus é esse que permite que uma mulher engravide, que gere a vida, que um casal, né? Porque eu penso que quando a mulher engravida e o homem engravida também, né? Então Deus permitiu que eles engravidassem. E por que Deus tirou, né? Nossa, mas que Deus é esse que confirmou, deu um sinal, foi tão certeiro, foi de uma forma tão clara que Deus mostrou. É assim como aconteceu com Jó, né? Aconteceu com a gente, nós tínhamos tudo ali. A nossa vida de casados tinha passado por várias tribulações, mas nada tinha sido tão forte como perder o nosso filho. E Deus veio nos mostrar o quanto Ele é misericordioso. Aquela situação aconteceu, Ele permitiu no momento que a gente estava ali engajado, trabalhando para Ele, trabalhando com famílias. Aquilo poderia do nada nos afastar de perto dele, porque a gente poderia se revoltar. Mas a gente sabia que tinha um propósito por trás de tudo isso. Eu acredito que nós tivemos várias lições. Eu particularmente tive a lição de aprender a parar e me cuidar e viver o tempo certo de cada coisa, saber que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos dá saúde, Ele nos abençoa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então tinha exames que eram para ter feito naquela época, eu não tinha feito ainda. Lógico que muitas pessoas engravidam, têm filhos, com às vezes até algum tipo de doença mais grave, mas no meu caso veio isso como lição pra mim. E eu acredito que como casal a gente pode se amar mais ainda. A gente viveu várias tribulações, como eu disse, e quando nesse ano, assim, entrou esse ano, era uma coisa que a gente tinha mais forte ainda um com o outro. É um amor, assim, que eu não sei explicar. A gente viveu tudo muito junto.
eu lembro até hoje do dia que eu voltei do hospital e o médico tinha falado, olha, enquanto a gente não tem a certeza, não faça nada. Fica quietinha, fica só deitada, sentada. E eu lembro até hoje que o Gabriel ajoelhou aos pés da nossa cama, porque eu não podia ajoelhar pra orar. Ele ajoelhou, eu peguei na mão dele e eu deitada, a gente orava juntos e ele orava assim demais naquele momento. E o dia que a gente teve a certeza também que a gente realmente tinha perdido o bebê, a gente também teve a mesma postura de orar diante de Deus e agradecer Ele por tudo que tinha acontecido. Porque querendo ou não, eu sou mãe, eu posso ser mãe, né? Eu já sou de um bebê, agora vou ser de outro. Então eu posso, nós podemos ser pais, o Gabriel pode ser pai. E Deus nos mostrou tudo isso, nos uniu como casal ainda mais. Nos mostrou que como é grande o nosso amor um pelo outro, porque casar não é só a gente viver às vezes ali nos momentos felizes, de festa, de que tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando, e também tem os momentos de tribulação, de tristeza, tem o momento da chuva, tem o momento da tempestade, mas logo vem a bonança, né? E como é bíblico, ele mesmo diz que no tempo certo, ele faz cair sobre nós a chuva de bênçãos. A gente precisou passar por esse período para agora vir a bonança, agora vir a calmaria, e nós sabemos que a graça dele é por completa. Então, se a gente vive um momento como esse, a gente basta confiar, acreditar, por mais que sejamos humanos e tenhamos a carne ali falando mais alto, tem hora, e a gente se pegue se questionando, a gente tem que voltar o nosso espiritual para Deus e acreditar que Ele tem algo ainda, um propósito maior para a nossa vida, né? E eu creio que o nosso bebê vem para trazer muitas graças para a nossa vida, muitas graças pessoais, enfim. Eu sei que o propósito dele para a vida do nosso filho é maior do que a gente imagina.